noite. Como a Roberta já disse aqui, né? Eu, a Roberta e a Camila somos hoje as responsáveis por esse curso, né? Pelo curso da nossa querida Andrea Moroni. E boa noite para todo mundo que está participando. A gente sabe que esse curso vai ser maravilhoso, né? Foi super esperado por bastante gente. A gente, pelo menos aqui, não vê a hora de começar e pôr em prática, né? Mais uma coisa legal aí para a gente. Bom, obrigada primeiramente por prestigiar os cursos oferecidos pelo POL, em conjunto com o Consulado Brasileiro, Consulado Geral do Brasil em Londres. E para quem não sabe, que acho que todo mundo aqui já sabe, né? O POL UK é a união das iniciativas de ensino de português como língua de herança aqui no Reino Unido. E o nosso maior objetivo é levar a língua portuguesa, a cultura brasileira, as crianças e as famílias que vivem por aqui. E todos nós aqui presentes, né, alguns ausentes que não tiveram, por algum motivo, não puderam participar, todos nós aqui fazemos parte dessa união, fazemos parte dessa iniciativa aqui. A gente aproveita também para agradecer a presença de vocês, desse time de profissionais aí maravilhosos e que estão dedicados à arte de ensinar o português. A gente faz isso através de aulas temáticas, atividades lúdicas, festas populares, cada escola envolve todos os seus profissionais em tudo isso, como vocês bem sabem, né? E é bom saber que a gente tem esse time todo junto com a gente, para a gente trazer para as nossas crianças, os nossos adolescentes, o português como língua de herança, né? Estudando, se dedicando, seja presencialmente, seja em aula online. E, bom, para que vocês saibam um pouco mais, que já foi falado até no outro curso, mas teve gente que não participou, a dimensão do nosso trabalho. Aqui vão alguns dados. Nós somos 9 iniciativas aqui no Reino Unido, distribuídas em 13 unidades. Atendemos, em média, 533 crianças e adolescentes, e temos, entre professores e assistentes, 80 pessoas envolvidas. Então, é um time bem grande, né, para trazer o português aqui na Inglaterra para as crianças. Bom, e para saber mais sobre o POL UK e cada iniciativa, cada uma de nós aqui, é só acessar o nosso site do www.poluk.com. E a gente queria rapidinho dar um recadinho aqui, que também já foi falado no curso anterior, sobre o Easy Fundraising, que é uma plataforma que apoia os pequenos negócios, né? Então, você baixa o aplicativo e cada vez que você for comprar nas lojas conveniadas, nas empresas conveniadas, você entra pelo app do Easy Fundraising e aí eles repassam uma porcentagem para a gente sem custo extra para ninguém. O que é muito bom para a gente, porque, como vocês sabem, a gente é uma organização não lucrativa e nós não temos fundos algum. Então, isso é sempre bom para a gente conseguir continuar oferecendo o trabalho que a gente oferece aqui, voluntário do POL UK. Bom, a Roberta vai colocar o link do Easy Fundraising no chat aqui para vocês. E agora, né, eu já falei bastante, vou deixar a palavra com a nossa querida professora e doutora Andrea Moroni, para que ela se apresente e dê continuidade à nossa tão esperada aula. Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Legal. Bom, prazer estar aqui com vocês hoje, nas próximas 4 semanas. Queria deixar o meu agradecimento super especial para toda a equipe do POL UK. Faz um trabalho maravilhoso. Eu realmente acredito que, juntando, né, nós somamos. E especialmente a Ellen, a Roberta, a Camila, que estão aqui hoje me apoiando, mas também queria deixar um muito obrigado especial para a Gisele, que sempre foi uma grande interlocutora para mim e também me ajudou a estar aqui hoje com vocês, né? Eu vou apresentar para vocês primeiro os conteúdos do nosso curso, depois os conteúdos da aula de hoje. Depois eu vou me apresentar, tá? Então, eu já vou contar um pouco mais, que eu sei que vocês gostam de saber da vida dos outros, eu também vou querer saber da vida de vocês, mas a gente vai seguir essa ordem. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, o chat está aberto, conforme forem surgindo perguntas, comentários,
podem postar aí, né? Mais ou menos eu acho que eu consigo dar conta de observar, mas se não, eu também conto aqui com a equipe do Paul UK para ajudar a seguir com os comentários que aparecerem no chat, tá? Também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção com voz, é só levantar aquele botãozinho ali das reações do Zoom, que tem uma mãozinha assim, daí a gente vai abrindo a fila também para chamar vocês, tá? Eu não pretendo que esse curso, que esses encontros sejam aulas expositivas, né? Claro que também teremos momentos assim, mas eu conto muito com a participação de vocês também. Eu sei, né? Eu não só acho, eu sei que nesse caminho do português língua de herança, que é tão desafiador, que é tão singular, que muitas vezes a gente se sente tão no escuro, ouvir a experiência das colegas e dos colegas. Temos um colega aqui, me faz muito feliz também ter um homem aqui na sala. Leandro, seja bem-vindo. Nos inspira, nos ajuda e nos ajuda a refletir sobre o que a gente está fazendo, mesmo que não seja exatamente igual. Bom, então, deixa eu ver aqui o meu Zoom. Vamos compartilhar. Um segundinho. Apareceu a tela cheia? Legal. Bom, então, o nosso curso que nós começamos hoje tem um nome que não é muito criativo, mas que ele é muito real, muito sincero, né? Se chama Ler, Escrever e Avaliar em Português Língua de Herança. Que são algumas das questões que têm chamado a minha atenção, né, nesses últimos, talvez, 2, 3 anos, no meu trabalho com português língua de herança, que eu já vou contar também para vocês como que eu cheguei até aqui, mas a gente vai aqui nessa linha. E também eu fico muito feliz da coincidência do meu curso vir depois do curso da Camila, né, o curso que terminou faz 2 semanas, mais ou menos. E até queria pedir para vocês, quem esteve no curso da Camila, se puder colocar um emoticon aqui, uma reação, alguma coisa, para eu ter uma ideia de quem veio nesse curso, ou se quiser... ó. Bom, Camila, Elaine, Eveline, Islan, Manuela, Joia, Silvia, certo. Porque, de alguma maneira, a gente vai dar uma continuidade, né, ao que a Camila trouxe para vocês sobre essas correspondências ou interferências na maneira de escrever e outros aspectos da leitura e da escrita que ela já trouxe, tá? Mas quem não fez o curso da Camila não tem problema nenhum, tá? Não tem nada que vocês não vão entender aqui do nosso curso por não terem estado no curso da Camila. É só que eu e a Camila a gente se conhece, então, sabendo que ela ia dar esse curso, conhecendo a linha de trabalho dela e de pesquisa, a gente trocou uma ideia para... eu não queria repetir coisas que ela já falou, né? Claro, se vocês já viram, vamos falar de coisas que não sejam exatamente as mesmas, tá bom? Então, o que nós vamos ver nesse curso nosso, começando hoje, né? Então, gosto também de começar trazendo uma definição de português língua de herança, isso a gente vai conversar hoje. Vamos discutir o que é letramento e o que é o letramento em língua de herança, né? Sobre decodificar, compreender, ler e escrever o mundo. Isso também a gente vai entrar hoje e continuar semana que vem, provavelmente. Os diferentes níveis de compreensão leitora, isso vai ser semana que vem. A importância da leitura para a compreensão leitora e o papel do mediador. Então, vamos falar de mediação de leitura, né? O papel do educador de Paul como uma figura que lê literatura, que lê livros, que apresenta livros para esses alunos que estão estudando o português língua de herança ou tendo um contato num entorno mais formal, que é o da sala de aula, e qual é o impacto disso, qual é a relevância disso. Então, a gente vai falar bastante disso também. Vamos falar de oportunização da escrita. Então, como criar oportunidades de escrever em português língua de herança, qual é a relevância disso e a necessidade, né, no nosso contexto, que a gente sabe que o nosso tempo é tão pequeno para fazer um trabalho que a gente quer que seja muito
muito grande, né? Eu acho que, em geral, as educadoras e educadores ficam com essa sensação, né? De, eu queria fazer tanto mais o meu tempo durante a semana com esses alunos, é esse aqui que nós temos, e então vamos trabalhar também com essa realidade e ver algumas propostas para talvez maximizar o impacto na leitura e na escrita a partir de uma proposta aí bacana para os meninos, né? E a quarta aula, a quinta, ainda estou vendo se a gente vai intercalar alguns momentos de trabalho em grupo ou deixar um blocão mais no final para fazer nesse último dia, mas mais lá para frente, vamos falar também de avaliação em português língua de herança, né? Então, como avaliar nesse eixo de competências linguísticas, conteúdos trabalhados e apresentados pelo educador, e o pertencimento, que é uma questão central. Bom, então, chegou o momento da fofoca. Para quem não me conhece ou me conhece um pouco, eu queria contar para vocês um pouquinho como que eu cheguei até aqui, né? E como eu cheguei até aqui hoje com vocês, num espaço que é tão representativo, que, puxa, tem esse impacto, né? De impactar a educação de mais de 500 alunos, como a Ellen estava falando no começo, uma iniciativa que é apoiada pelo Consulado do Brasil em Londres, e numa pauta, numa agenda do Português Língua de Herança, e eu sei, porque eu também venho acompanhando há bastante tempo, que está na agenda do que o Ministério de Relações Exteriores do Brasil deseja fazer para a comunidade que está no exterior no dia de hoje, né? Então, hoje está na agenda, mas 10 anos atrás talvez não estivesse do jeito que está hoje, né? E, assim, eles têm aqui alguns dados sobre a minha trajetória no português língua de herança, mas eu sempre acho muito importante dizer que tudo começou em 2006, quando eu me tornei mãe. Meu filho já está grande hoje, já está com 16 anos, pensando no que ele vai estudar na faculdade, né? Já passou um tempo comendo muito, adolescentes comem muito. E a minha filha, Sofia, está com 13, né? E realmente foi nesse momento, né? Antes disso, eu tinha um vínculo com um trabalho com língua, com um trabalho com escrita. A minha graduação, ela não é em letras e ela não é em educação. Ela é em comunicação social, com uma especialização que é editoração. Então, eu fui fazer a graduação pensando em me tornar uma profissional do mundo editorial, trabalhar com livros, né? Eu sou uma pessoa e cresci alimentada de livros, né? Realmente tinha e tenho ainda muito amor por tudo que eu li, por tudo que eu leio, apesar que meus gostos vão mudando também com o passar do tempo. Mas essa foi uma grande motivação para estudar, para minha formação. E estou contando isso porque nós vamos falar muito de livros nesse curso também, vamos falar muito de leitura, vamos falar de formação de leitores e todo o impacto que isso pode ter no português língua de herança. E depois que eu terminei a graduação, eu fui fazer uma pós. Foi quando eu me mudei do Brasil. Eu moro atualmente em Barcelona, na Espanha. Então, em 2004, eu me mudei para Barcelona com a intenção de continuar estudando, de fazer uma pós, mas uma pós que aí sim eu fui para a área de letras, que era em teoria da literatura e literatura comparada. Não era ainda em português língua de herança, né? Então, isso foi aí 2004 e 2005. E aí, em 2006, eu me torno mãe. Eu estou morando aqui, né? Estou num contexto que as minhas relações sociais, os meus amigos, minhas amizades são principalmente em espanhol. Também com contato com o catalão, temos uma língua cooficial aqui em Barcelona, na Catalunha, né? Nessa região da Espanha. Meu companheiro, depois virou marido, continua aí firme e forte até hoje do meu lado, é mexicano, então não era uma pessoa com quem eu estava falando em português no meu dia a dia. E eu falo, bom, e agora, né? Tá chegando esse bebê, tá chegando essa criança. Como fica essa questão da língua aqui? Eu nem estou falando português mais no meu dia a dia. Como que a gente faz para fazer isso num outro país com mais duas línguas acontecendo? Porque a escolarização aqui é em catalão, né? E aí, bom, muitos questionamentos, muitas perguntas, né? Muitas dúvidas.
Naquela época que era tudo mato, né, no português língua de herança, a gente nem sabia que tinha esse nome, português língua de herança. Mas também por conta disso, né, eu fui uma das cofundadoras da Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha, que hoje continua ativa, né, uma iniciativa aí que muita gente conhece, que acolheu várias pesquisas também de doutorado, acho que já foram 4 pesquisas feitas na PBC, mas que a gente nem sabia o que era isso, né? A gente só queria 4 pais, 3 mães e um pai, só queríamos ter um espaço ali de mais convivência com o português e com a mediação de um educador para ampliar o que as crianças pudessem ter contato e saber, né, de português. A gente nem sabia disso. Mas foi por conta de todas essas dúvidas, de todos esses questionamentos, que eu acabei indo por esse caminho do doutorado. Aí sim, que eu já tinha descoberto, né, digamos, esse nome, essa etiqueta do português como língua de herança, já sabia que isso trazia uma série de coisas, né? E aí sim que eu comecei a minha pesquisa, o meu estudo, terminei o doutorado em 2017, né? Então também estudei muito, e eu acho que eu não existiria como eu sou hoje, não estaria aqui dando esse curso para vocês, não teria feito tudo o que eu fiz profissionalmente depois disso, se não fosse pela maternidade, né? Então, eu quero dizer, por um lado, se tem alguém que chegou aqui no POL, no português como língua de herança, por ser mãe, por ser pai, não se sintam menos, não se sintam desconfortáveis, não sintam que vocês não sabem as coisas, né? Até a minha pesquisa, ela não era sobre sala de aula, ela não era sobre ensino de português língua de herança, ela era sobre transmissão na família. E naquela época ali, quando eu comecei em 2013, 2014 a pesquisar, né, já tínhamos alguns educadores, educadoras, né, mulheres na sua maioria, pesquisadoras também, falando sobre o ensino do português língua de herança como se fosse uma coisa assim muito estabelecida, muito desenvolvida, vindo de um universo do ensino de português como língua estrangeira. Não sei se tem alguém aqui que também é professor de português língua estrangeira. E eu não conseguia ver nada disso acontecendo sem olhar para a família também, né? Então, eu acho que tudo que a gente faz no português língua de herança, a gente não pode olhar só para a sala de aula, a gente não pode olhar para a figura do professor da mesma maneira que nós consideraríamos um professor de língua portuguesa estando no Brasil, num contexto de escola regular, e também não podemos olhar fazendo um paralelo como se fosse um ensino de língua estrangeira, né, para alguém que não sabe nada daquela língua ou daquela cultura e está começando pelo curso a ter um contato com esse mundo, né? Então, também peço para vocês levarem esse olhar, né, essa reflexão com vocês no nosso curso de tudo que o professor de português língua de herança faz, não é só com o aluno, é também com a família, né? O professor ele não vai trabalhar apenas com o aluno, ele tem que dar orientações para os pais também, ele tem que saber o que acontece ali na casa daquele aluno, e ele vai impactar o que está acontecendo lá dentro, né? Então, não tenham receio, não tenham medo de querer entrar nessa intimidade das famílias ou de trazer as famílias para a prática pedagógica de vocês, porque isso é necessário. É necessário por questões pedagógicas, e é necessário por questões afetivas também, né? Que essa matéria do português, língua de herança, também ele é um terreno afetivo, né? Acho que a gente tem esse diferencial de trabalhar com uma língua nunca é só uma língua, né? Uma língua, ela é práticas culturais, ela é identidade, mas eu vejo que o português, língua de herança, ele é muito afetivo, né? E esse também foi um dos aspectos que eu explorei na minha pesquisa de doutorado. Então, também queria contar para vocês que eu cheguei lá bem mais tarde, né, como professora de português língua de herança na sala de aula. Até porque, quando surgiu a Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha, eu acho que eu e uma das outras mães que foi cofundadora, que também tinha uma formação em línguas muito sólida, né? A gente tinha uma preocupação de não misturar o nosso papel de mãe com o papel de professor.
A gente queria ser só mãe, não queria que o professor fosse uma outra coisa, né? Então, eu acho que eu precisei esperar os meus filhos crescerem, eu acho que eu precisei entrar mais mesmo no mundo, né, da pedagogia, de práticas pedagógicas, que não era exatamente a minha trajetória inicial, e até que surgiu a oportunidade. Em 2018, eu entrei na sala de aula, na Associação de Pais de Brasileirinhos, né? Também aqui tem um período em que eu fui membro da diretoria, então também não queria misturar. Enquanto eu estava de presidente, né, da associação, eu estava ali fazendo esse trabalho. Não queria misturar com a sala de aula. Foi só depois que eu saí, que aí me convidaram para entrar na sala de aula, e eu entrei, e tem sido muito bom desde então. Fiquei na PBC até 2020. E depois quis continuar, né? Estávamos ali na pandemia, e montei um formato de curso que foi totalmente piloto, como quase tudo que a gente faz no Português Língua de Herança, mas que foi um curso online focado na leitura de obras literárias infanto-juvenis em pequenos grupos, né? E foi e ainda é muito interessante, porque no mesmo grupo eu tenho o aluno da Alemanha, com o aluno da Itália, com o aluno da Espanha, e ali a gente tá experimentando, vivendo e criando outras coisas também, em termos de identificação, de explorações linguísticas, enfim. E eu vou contar sobre isso para vocês também, né? Então, eu acho que tem esse caráter no que a gente faz em Português Língua de Herança, sempre temos que ter esse olhar da observação, sempre temos que ter essa mentalidade, talvez, de que tudo que a gente está fazendo é um piloto, né, de alguma coisa, é um teste, e a gente vai ver o que deu certo, o que não deu certo, e vamos fazendo ajustes, e é assim que a gente trabalha, né? É muito difícil ter um itinerário fechado, um curso fechado, porque o perfil, vocês já devem saber, o perfil dos alunos é muito heterogêneo também. Também comento aqui que eu fui membro do Conselho de Cidadania de Barcelona. Não sei se temos por aqui, mas alguma representante, alguém que participe de Conselho de Cidadania aí no Reino Unido. Tem alguém? Se tiver, manda um emoticon aí, uma mãozinha, alguma coisa. Ou que já participou anteriormente. A Silvia. É isso que eu ia falar. Acho que a Silvia já participou do Conselho de Cidadania do Reino Unido lá no consulado também. Isso. Então, acho importante explicar para todo mundo que está aqui o que é o Conselho de Cidadania ou de Cidadãos, né? O que ele faz, né, nesse contexto, e por que isso tem a ver com Português Língua de Herança e com o fato da gente estar aqui hoje, né? Então, deve fazer uns 12 anos, mais ou menos, que o governo brasileiro começou a fomentar a criação desses conselhos. O que são esses conselhos? São grupos de cidadãos ou cidadãs brasileiras que estão ali na jurisdição de atuação de um consulado, né? Vocês sabem que cada consulado tem ali um território que ele atua. O de vocês é o de Londres, o meu é de Barcelona. O de Barcelona é responsável por metade da Espanha, a outra metade é o consulado de Madrid. É um trabalho voluntário, né? Tem, em alguns casos, os conselhos de cidadãos, que é o consulado que faz um convite a alguns membros da comunidade brasileira que são ativos na comunidade, e em outros tem o conselho de cidadania, que aí já é quando a coisa já está um pouco mais madura, e eles fazem um processo de eleição, né, entre quem quer se candidatar e que a comunidade vota. O que esses conselhos fazem, né? É um trabalho voluntário, repito, tá? E ajuda o consulado na interlocução com a comunidade local para entender as necessidades, as demandas, ajudar os serviços consulares a chegarem a mais gente, né? Ter um impacto maior. Mas não é só isso. Também, a partir desses conselhos, né, são organizados mais ou menos a cada 2 anos, as conferências brasileiros no mundo, onde vêm representantes de todos esses conselhos que estão ativos em vários lugares do mundo, tá? Não é todo consulado que tem conselho, mas muitos têm.
e vão dialogar com o governo brasileiro, com os representantes do Ministério de Relações Exteriores, Ministério de Educação, Seguridade Social, enfim, para construir e desenhar as políticas públicas que possam atender melhor os brasileiros que moram no exterior. E por que eu estou contando isso para vocês? Bom, vocês lembram que agora há pouco eu falei que 10, 15 anos atrás era tudo mato, né? Que a gente não tinha na agenda do Ministério de Relações Exteriores a atenção que a gente tem hoje para o português língua de herança. E como que a gente chega nisso? Bom, a gente chega, em boa medida, pela representação que as pessoas do mundo do português língua de herança, como a Silvia, têm e tiveram nesses conselhos de cidadania, porque são elas que estão lá falando, olha, a gente tem aqui esses projetos, a gente tem aqui essas crianças, a gente precisa de livro, a gente precisa de curso de formação, a gente precisa de recurso para fazer projeto cultural, né? É a partir disso que essa agenda foi crescendo. E com isso também eu aproveito para sinalizar que nesse mundo do português língua de herança, uma parte importante do trabalho é feita por trabalho voluntário, né? Então, mesmo eu acho que o professor que é remunerado, que recebe, né, pelas suas aulas, ele acaba indo além disso, ele acaba entrando ali um pouco no associativismo, né? Ajudar a fazer a festa junina, ajudar a montar um evento, né? Não sei se todo mundo, mas assim, é o que eu observo, até em muitos casos que realmente tem professores que atuam de maneira completamente voluntária, né? Então, tudo isso é o que faz possível esse contexto do português língua de herança ter avançado, né? Eu acho que o interesse da comunidade, a organização em redes, chegar e utilizar os espaços de cidadania, como os conselhos, ajudar a construir essa agenda, porque é uma agenda política mesmo, ao ponto de que hoje, parabéns, Paul UK, mais uma vez, vocês estão aí emplacando 5 cursos de formação para uma rede que está construída localmente, que também não é qualquer coisa ter uma rede com tantas iniciativas e tantos professores, né? Isso também é engajamento, isso também é atuação política, né? E conseguir os recursos para fazer isso acontecer do governo brasileiro, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo, é muita estrada, né? Acho que todo mundo aqui está dando a sua sementinha, o seu grãozinho de areia e fazendo a coisa continuar crescendo. E também eu sempre gosto de puxar essa reflexão, né? O português como língua de herança, ele tem uma característica dele ser muito feminino, muito um espaço de atuação das mulheres, né? Eu tenho sentimentos desencontrados em relação a isso. Por um lado, eu adoraria falar que é um espaço de protagonismo feminino, que eu acho que também é, né? Também as mulheres estão aí usando esse espaço, ocupando, se ressignificando a sua trajetória migratória também, né? Se transformando aí nesse novo lugar que a gente escolheu para morar. Mas, ao mesmo tempo, como alguém que se preocupa e discute e chama atenção para questões de igualdade de gênero, né, de feminismo no sentido de igualdade de oportunidades para homens e mulheres, eu não posso achar normal que tenha tão poucos homens atuando, né? Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. E, pelo que eu consigo entender, o que isso quer dizer é que as mulheres continuam exercendo uma grande quantidade de trabalho não remunerado, porque são as que têm mais disponibilidade para o voluntariado, né? E é o voluntariado que sustenta muitos dos projetos de Paul, uma parte importante do que é feito, né, no português língua de herança, e é o voluntariado que sustenta também o trabalho dos conselhos de cidadania, são voluntários e voluntárias. E eu vejo muito também uma presença maior de mulheres do que de homens nos conselhos de cidadania. Então, assim, vamos lembrar disso também, para continuar transformando na direção aí que cada um considera correta. Tá? E só para esclarecer, quando eu falo de atuação política, não é vinculada a partidos políticos, não estou falando de um governo A ou um governo B.
mas sim de um espaço de cidadania, né? Essas estruturas que permitem participar da criação de políticas públicas ou trazer informações para que essas políticas públicas sejam criadas, são espaços de cidadania, são espaços de política, no sentido de coisas feitas para o coletivo, né? Coisas feitas para a comunidade. Tá? E, por último, eu digo também com muita alegria no coração que, desde janeiro, eu sou a coordenadora geral do Instituto Guimarães Rosa de Barcelona, né, que é o braço cultural dos consulados. E eu jamais teria chegado até aqui sem tudo que eu fiz pelo Português Língua de Herança e tudo que eu recebi do português como língua de herança. Então, eu também sinto que o fato de eu ter chegado até aqui nesse cargo é uma conquista de todo mundo que está no português como língua de herança, porque eu sei que isso pesou também aí nessa decisão, que teve um processo seletivo, não foi indicação não, tá, gente? E é isso um pouco. Gente, eu falei muito de mim, e como eu quero saber um pouquinho de vocês também, eu vou colocar um link aqui para vocês irem lá se apresentar um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui. Então, vocês vão ver aqui, ó, essa telinha. Vou colocar o link para vocês. E aqui tem esses post-its, né? Esse é o que vocês vão fazer agora. Eu gostaria de saber há quanto tempo você que está aí, está na estrada do POL, e qual é o perfil dos seus alunos, né? Em termos, um pouquinho, a idade que eles têm, conhecimento na língua de herança, tempo de migração, ou se são nascidos aí onde vocês estão. Quem quiser pode colocar o nome, quem não quiser também não precisa colocar o nome, né? Tá? Se quiser colocar o nome e cidade, legal, e se não quiser, não tem problema. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês têm aqui, ó, esses bloquinhos de post-it aqui no cantinho, vocês escolhem a cor que vocês gostam mais, se não gostar, vocês vêm aqui, ó, nesses quadradinhos, mudam a cor deles, escrevem aqui, pode aumentar, diminuir o tamanho da letra, e aí vocês vêm aqui e postam, tá bom? Deixa eu pôr aqui o link. Já coloquei, André, para facilitar aí. Obrigada. Valeu. Então, é nesse link, gente. E aí, conforme vocês forem postando, eles vão aparecendo aqui. Vou dar aí uns minutinhos para vocês. Estão conseguindo abrir o post-it aí, cada um na sua telinha. Opa, está começando a aparecer. Ok, da Juliana já está aqui. A Mila também já chegou o post-it. Berta do Brazuquinhas.
essa pessoa que começou no BREAC, depois foi para Londres, depois foi para a Suíça e não assinou, mas a minha telepatia e meus superpoderes sabem quem é. Não vou identificá-la se ela não quis. Eu esqueci de botar o nome. Tudo bom, Rita? Tudo bem? Fernanda também já. Olha grudado. Opa, que beleza! Encheu de post-it aqui. Deixa eu organizar aqui. Jéssica. Uau, 2,5 a 16 anos, uma faixa etária bem ampla. Tudo é diverso. É isso mesmo, Jéssica. Ela está aqui também. Leandro. Luana. Muito bom, gente. Tem pessoas mais experientes, pessoas que estão há menos tempo aqui no POL. Eu vou tentar atender aqui aos interesses de todo mundo, tá bom? Oh, quanta coisa aqui legal. Muito bem, muito obrigada a todo mundo que postou aqui um recadinho. Depois eu vou voltar e ler com mais calma, mas isso já dá uma ideia do nosso perfil aqui como grupo, um pouquinho, né? Que é importante também para quem está dando curso. Muito obrigada, gente. Eu vou voltar aqui, vocês podem voltar também, tá? E se alguém não terminou de escrever ou quer ampliar o que escreveu, também fiquem à vontade. Então, bora continuar. Também acho importante trazer um pouquinho dessa definição e discussão mais teórica, mais da academia, né? Mas que é importante a gente conhecer, porque ajuda a entender melhor o que a gente está fazendo. Do que é o português como língua de herança. Então, para o português ser língua de herança, ele sempre vai ser uma língua minoritária, né? Então, no contexto em que vocês estão, qual que é a língua maioritária, majoritária? A língua dominante, a língua principal na sociedade. No Reino Unido, é o inglês, certo? Essa é a língua maioritária e para o português como língua de herança, ele sempre vai estar em contato com alguma outra língua que serve entre aspas, né? Que é mais usada em mais contextos do que o próprio português. Eu aqui na Catalunha, por exemplo, a gente tem duas, né? Mais o espanhol, talvez, no meu contexto ao menos, e o catalão, também como língua cooficial. Em geral, costuma ser a língua nacional do país em que a pessoa está, né? Mas aí a gente já parte de uma das multifacetas de diversidade do português língua de herança, que é, dependendo de em que lugar a gente está olhando para esse polo, ele está em contato com uma outra língua maioritária, né? Para vocês é o inglês, para mim é o espanhol, se a gente for para a França vai ser o francês, se a gente for ali para a América Latina, para o México, para a Colômbia, para a Argentina vai ser o espanhol também, com a sotaque local, né? Na Suíça depende de onde você vai estar na Suíça, de qual é a língua maioritária ali do lugar. E isso já nos diz que a gente não pode olhar para o português língua de herança de uma só maneira.
ele está em contato com outra língua, e essa outra língua, ela vai variar. Né? E para o português ser uma língua minoritária, também tem esse fator do deslocamento, de ter passado de um contexto, né, de uso maioritário, que no nosso caso é o Brasil, mas poderia ser Portugal, poderia ser outro lugar, para se tornar minoritário. Isso quer dizer também que os nossos alunos, né, quem fala o português como língua de herança, os nossos alunos, ou os adultos que cresceram nesse contexto, ou até nós mesmas que migramos como adulto e que já estamos morando há um tempo em outro lugar, somos falantes plurilíngues. O que isso quer dizer? Que a gente não fala só o português, a gente não fala só uma língua. Né? Pode parecer óbvio dizer isso, mas muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar com português língua de herança, parece que a gente está ali com uma coisa na cabeça, de comparar, de tentar fazer, de achar que os usos desse português, eles teriam que acontecer como se esses meninos, como quem está morando no Brasil com tudo acontecendo em português. Né? E aí a gente acaba, às vezes, querendo comparar, ou achando que está errado, a interferência linguística desse falante plurilíngue, que vai na escola, que é escolarizado na língua do lugar e que vai fazer transferências do que ele aprende na escola do lugar que ele mora para o português, a gente quer comparar isso com o que acontece no processo de uma criança monolíngue ou num contexto de monolinguismo. Né? Então, também não dá para a gente usar essa comparação. Então, a gente tem que reconhecer e abraçar que esses meninos que estão estudando português, como língua de herança, estudando ou aprendendo na família, ou estando em contato com isso, eles têm outra língua na bagagem. Né? Isso é um fato do português língua de herança. A gente não pode querer apagar essa outra língua, que não é só uma língua, que é uma cultura, que são referentes culturais, que são práticas culturais, que são maneiras de estar no mundo, que são maneiras de celebrar um aniversário, que são os pratos favoritos que eles comem, que são as brincadeiras que eles mais gostam. Né? Tudo isso a gente não pode fazer de conta que não está ali ou achar que é inadequado. Né? Então, a gente parte daqui também para tudo que a gente vai pensar de português como língua de herança, como educador. Também, né, nessa definição, aqui a gente está falando do português, mas, na verdade, pode ser qualquer língua de herança, tá? Aqui nessa definição, é só trocar português por outra língua de herança. Também, em geral, a gente está falando de sujeitos, né, aprendizes, usuários dessa língua de herança que têm alguma exposição a essa língua desde a primeira infância, né, que é aquela exposição que vai vir de casa. Quanto de exposição? Depende de cada família, né? Depende, aí cada família é um mundo, né? E por família vale um adulto cuidador, 2, qualquer constituição de família, né? Se o pai e a mãe moram juntos e os dois são brasileiros, essa exposição é uma. Se o pai é de um lugar e a mãe é brasileira, essa exposição é outra. Né? Se essa criança se alterna entre a casa de um e a casa do outro, com línguas diferentes, esse uso também é outro. Né? E aqui, por isso que eu digo que a gente tem que trabalhar também com as famílias, também com os pais, porque se a gente quer potencializar a exposição que esses meninos vão ter, essas oportunidades de aprender, esse contato com a língua, quanto mais a gente trabalhar com os pais, sensibilizá-los, e ao ampliar a exposição a que a criança tem acesso, num contexto que o português é minoritário, melhor para o nosso trabalho. E aqui eu abro um parênteses também, né? Apesar de eu ser muito defensora da promoção do português língua de herança, de sensibilizar as famílias, de que os meninos tenham oportunidades de aprender, de que os educadores tenham acesso à capacitação, enfim, de todas essas coisas, eu também sempre gosto de lembrar, quando a gente fala de tudo isso, que ensinar o português para a criança, ou passar essa língua adiante, né? Ela é uma decisão que tem que ser tomada pelo adulto, primeiramente. E segundo, ela é uma opção, ela não é uma obrigação. Então, sim, temos famílias, temos pais, temos mães,
que acham que não tem porquê, não é necessário, ou que não tem condição de fazer aquilo naquele momento, não porque não queira, mas porque a vida pede um tempo de estar trabalhando, pouco tempo para cuidar, para estar convivendo com os filhos, né? E questões práticas que acabam não tornando isso uma prioridade, né? E aí também eu gosto de bater nessa tecla que a gente não deve julgar as decisões linguísticas das famílias. Ninguém é melhor mãe, melhor pai, pior mãe, pior pai, pela língua que escolheu falar com o filho, né? Eu sei que a mãe, o pai que investe no português é um esforço lascado, né? É uma constância, é uma dedicação, é um tempo da vida. E se o menininho está falando, nossa, dá muito orgulho, dá muita felicidade, o coração fica muito quentinho. Mas você não é melhor que ninguém por causa disso, tá? Porque teu filho está falando português. E temos também casos, tem que olhar a trajetória migratória de cada um. Tem gente que deixou um passado no Brasil que não quer aquilo na vida, que realmente é uma porta que quis fechar, situações, às vezes, né, de muita vulnerabilidade ou realmente de violências de diversos tipos, e que não quer manter o contato com esse passado, e que realmente não tem nada a manter ali, não tem um vínculo, não tem uma afetividade boa para ser cultivada, né? Porque a afetividade, ela não é só coisas boas, nós também temos vivências negativas e difíceis dentro da nossa afetividade, tá? Mas, enfim, voltando aqui no nosso perfil do usuário de português como língua de herança, e também gosto de trazer esse termo usuário, para lembrar que nem todo mundo que usa a língua está usando de uma maneira ativa, está usando falando, né? Quantos alunos vocês não têm que eles entendem o que você fala, ou entende parcialmente, mas de repente a produção oral ou não sai em português, ou não sai nada, porque ele não quer mesmo, tem resistência para falar, ou sai ali uma palavrinha solta e outra, né? Mas se ele está usando esse conhecimento para entender está sendo dito em português, gente, ele também está usando a língua, ele não está falando, mas ele é usuário dessa língua. Tá? E aí a gente vem para essa outra noção, que são as competências distribuídas num contínuo. O que é um contínuo? É como se fosse uma linha contínua, onde aqui num pontinho é, digamos, zero, não sabe nada, e aqui no outro é um usuário fluente, competente, com alta escolaridade, que sabe ler, escrever em diversos registros e muito bem, né? E quem usa o português língua de herança, ele está em vários pontos aqui, né? Então, nós temos desde esses alunos que entendem, que não falam, que entendem algumas coisas, que falam uma palavrinha, os que se esforçam para falar, mas vai sair com um sotaque bem carregadão da língua majoritária, outros que vão falar perfeitinho, né? Podendo chegar ali num nível de um usuário muito competente de língua, com altíssima escolaridade, como se tivesse sido, não sei, educado exclusivamente em português, que é uma possibilidade, mas não deve ser o único objetivo para todo mundo, tá? E interessante até, né, isso também apareceu na minha pesquisa, que foi com as famílias, como eu falei para vocês, e muitas famílias, né, o que elas estavam buscando ao participar de um projeto de português língua de herança, não era a proficiência linguística, isso não era o mais importante, que as crianças aprendessem a falar e falassem bem. Não, elas estavam procurando outra coisa, que era mais da esfera do pertencimento, que eles tivessem um referente de cultura brasileira, que eles conhecessem coisas do Brasil, conhecessem, não sei, lendas, brincadeiras, tivessem contato com literatura, conhecessem cantigas populares, coisas que talvez a família sozinha não conseguiria ensinar tanto, né? E a questão da competência linguística, muitos viam como, vai ter uma base, né? Mas que não era o objetivo principal ou o que as famílias estão procurando. Então, também deixo essa bola aí para vocês pensarem, né, que a língua não é tudo e que muitas vezes o que as famílias querem são outras coisas, né? E é por isso também... Andréia, deixa eu só te interromper, que a Rita trouxe aqui para o nosso chat falando que ela acha que um dos maiores problemas é que os pais querem que as crianças aprendam a língua portuguesa, mas eles não se empenham em falar com seus filhos em casa.
E a Silvia está falando que tem também aqueles que acham que vai confundir a criança, e os que acham que eles não precisam aprender o português para falar inglês é o suficiente. Então, tem vários casos, né, que a gente convive aí nas nossas iniciativas. Tem mesmo, né? E são as ideologias linguísticas, as ideologias de cada família, de cada pessoa, de cada contexto, né? Imagino que com vocês essa concorrência aí com o inglês deva ser fogo mesmo, né? Porque é a língua mais valorizada do mundo mundial e é difícil, né? Eu acho mudar a chavinha de que outra língua também pode ser necessária. E é isso, então a gente tem aí todos esses perfis misturados, né? Costuma ser um desafio para o educador também. Como que a gente organiza esses perfis de alunos tão variados, tão misturados? Temos algumas soluções que são agrupar por faixa etária, né? Porque aí pelo menos você pega ali um nível do desenvolvimento da criança que está mais ou menos parecido. Você pega ali uma base que, na escola regular eles estão mais ou menos assim, fazendo essas coisas, e isso ajuda um pouco a dar uma organizada no trabalho pedagógico. Mas é um desafio e é parte do nosso contexto, é parte da beleza também de trabalhar com português língua de herança. E, por último, né, esses pontos que eu coloquei aqui são da Guadalupe Valdés, que é uma grande pesquisadora, também um grande nome das línguas de herança. No caso, ela falou isso de línguas de herança em geral, ela estuda o espanhol como línguas de herança nos Estados Unidos. Tá? Aqui adaptei para o português. E eu acrescento que é também uma língua com a qual os usuários têm uma relação afetiva, né? Então, isso eu acho que é fundamental também para a dimensão do nosso trabalho e para entender, né, o que as famílias estão procurando, o que a gente vai ensinar, como que a gente vai ensinar, tem que passar por essa dimensão afetiva. Então, tá. Andréia, posso sugerir da gente fazer um intervalo de 5 minutos agora, antes da gente começar essa próxima parte? Vamos 5 minutos contadinhos no relógio, gente, que para mim são 8h27, 28, 29, 30, 31, 32. Sou péssima na matemática, tá? Então, 8h32 a gente volta, beleza? Fica ótimo assim, Roberta. Eu vou fazer um intervalinho. Então, voltamos aqui depois do intervalinho. Deixa eu recuperar o meu compartilhar. Então, aqui já falamos tudo do português língua de herança. Então, bom, agora já entrando aqui mais, né, na temática que a gente vai explorar no nosso curso, gostaria de perguntar para vocês, e perguntar assim que vocês respondam aqui no microfone para mim, algum voluntário, voluntária, e senão eu vou escolher por livre e espontânea pressão aqui do meu sorteio dos nomes, tá? O que é ler? O que é isso de ler? Como é que vocês explicam isso de ler? O que é ler para vocês? Se tiver algum voluntário, voluntária, pode levantar a mãozinha. Não, ó, vou chamar aqui. Tem alguém? Ingra? Cadê Ingra? Eu. O que é ler? Bom, ler é mais que decodificar, né? É mais do que saber o que está escrito ali, juntar as palavrinhas. Ler é uma forma de compreender. Compreender aquilo que está sendo dito, compreender o mundo. O que é isso de decodificar que você falou, aproveitando que você usou uma palavrona aí, uma palavra difícil? O decodificar seria mais essa questão da língua ali, o que está escrito, né? B com A, ba, N, A, na, banana, eu já sei ler, porque eu consigo olhar uma palavrinha e consigo replicar aquilo que está escrito. Só que às vezes o aluno replica, ele lê, entre aspas, mas ele não entende o que ele está lendo. Então vai muito mais além do que decodificar. Gostei do que você falou, Ingra. Gostei muito. Obrigada. Deixa eu chamar aqui mais alguém. Cande, da Oca Brasil. Cadê Cande?
Candy, pode falar. Aqui, consegui. Eu não sei se... Enfim, ler. Eu acho que leitura, para mim, está muito relacionado à imaginação, né? Porque quando eu pessoalmente, estou lendo um livro, eu imagino o que está acontecendo. Quando o autor está descrevendo alguma coisa, eu imagino, eu entro naquela história, naquele mundo, e imagino, e uso muito minha imaginação para pensar, para entender o que está acontecendo lá. É muito mais rico, digamos, do que ver um filme, por exemplo, comparando as duas coisas, ler um livro ou ver um filme. Eu acho que a leitura dá mais possibilidades para a imaginação, mais abertura. É algo prazeroso para você, Candy? É prazeroso, e eu acho que, pensando também com umas crianças que têm bastante livro com desenhos, né? Eu acho que também não é só ler as palavras, também a gente lê as imagens, né? O que aquela imagem está mostrando, o que a gente compreende com aquele desenho ou com aquela figura, né? Ótimo, adorei o que você falou para a gente, Candy. Deixa eu ver, mais alguém aqui. Aqui no chat alguém colocou que é codificar símbolos, né? Que as letras são símbolos, então acredito que seja essa a intenção. E a Rita escreveu que ler é viajar em palavras. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Sabrina. Sabrina, está conseguindo falar? Eu sei que às vezes vocês estão aí fazendo multitasking da vida, tá? Então, tudo bem se não conseguir falar. Acho que a Sabrina está meio ocupada. Deixa eu ver. Tá, a Sabrina está colocando criança para dormir, tá vendo? É o multitasking aí, ó, fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Com história, né, Sabrina? Em português, claro. Deixa eu ver. Emily, Clube dos Brasileirinhos, consegue dar uma palavrinha aqui? Vou chamar todas as da letra E. Vamos ver quem que vai poder. Elaine, do Clube Verde e Amarelo. Elaine Lima. Eduarda. Eveline. Eu acho que Tá entrando aqui no chat, ó. Acho que é dar um Emily falou. sentido. Acho que é dar sentido ao que está escrito, né? Dar sentido ao que você está lendo. Isso mesmo, gente. É interpretar o que está escrito. Camila está complementando aqui no chat, né, falando que ler pode ser também uma excelente oportunidade de conhecer novas culturas, novos lugares, diferentes formas de viver. Entramos em diferentes formas de viver e extraímos alguma coisa da nossa própria experiência. A Luana está dizendo que é estimular o raciocínio, melhorar o vocabulário. E ler também é colocar o bebê para dormir, né, Eveline? A gente também lê para eles dormirem, com alguns. Eu vou ainda na codificação dos símbolos, porque a partir do momento que ela identifica os símbolos e tem uma compreensão, né, da junção dos símbolos e deduz que aquilo ali, deduz não, né, no aprendizado ela compreende que são, no caso o símbolo é a letra, ela já começa a identificar, e ela interpreta, a codificação tem que ter um sentido, que nem a professora anterior falou, né, o exemplo da banana, o B com a Bá, né? Então ela já sabe o que aquele símbolo produz aquele som, e aquele som ele vai ter uma representatividade vai ter um sentido do que ela precisa expressar. Então tem que ter um símbolo para expressar o que ela gostaria de apresentar, né? No caso um objeto, enfim, tudo, né? Que está em volta dela, no meio dela, né? Então, ela precisa do símbolo para poder representar através de que outra pessoa consiga ler o símbolo que ela quer demonstrar.
Muito obrigada. Tem aqui mais alguns comentários no chat. A Carolina está comentando. Ler pode ser uma porta de entrada para um universo de ideias, emoções e perspectivas diferentes. É uma maneira de expandir nossa visão de mundo, de ampliar nossos horizontes e de nos conectar com as experiências, sentimentos e pensamentos de outras pessoas. Manuela está dizendo, ler é se transportar para novos universos, é imaginar, explorar, descobrir. Juliana Biscalquim está dizendo, ler pode ser decodificar palavras, leitura de gestos, de imagens, a leitura do mundo, porém é aquela mais desafiadora, tanto de se ensinar quanto de se aprender. E a Tamira está dizendo, ler o mundo, momentos, desenhos, letras, símbolos, no geral fazendo com que tudo isso tenha um sentido. Gente, é isso mesmo, tudo que vocês estão falando, né? Então, o que é ler? Ler, por um lado, é esse processo de aprender a decodificar, né? De aprender a transformar esses símbolos em sons, que seria esse processo de alfabetização, né? De aprender no nosso sistema de alfabeto latino, que letra corresponde a cada som e o que acontece com essas letras quando a gente junta, que som que elas produzem. Esse é o processo de decodificar. Porém, né, como também vocês falaram, o decodificar ele não basta, não adianta o aluno ou a pessoa que sabe decodificar, mas que não compreende o que está escrito ali, né? Isso é aquilo que a gente chama, que pode acontecer, do analfabetismo funcional. A pessoa sabe decodificar, mas ela não consegue entender o significado do que ela decodificou. E aí, na linha do que Camila Lira já falou para vocês, né? A gente tem que aprender a usar a leitura e a escrita de acordo com o nosso contexto, né? A leitura, ela não está solta no mundo. Ai, desculpa. E gostei muito também, né, da participação. Desculpa que agora eu não vou lembrar o nome de cada uma de vocês, tá? Nessa hora da noite aqui. Mas dessa descrição de como o ato de ler pode ser algo que provoca a imaginação, que nos faz imaginar coisas, né? Então, a leitura, ela não é um processo passivo. Ela é um processo interativo, né? Ela, apesar de parecer passivo, porque leitura normalmente é algo que a gente faz quieto, em silêncio, e meio que sem se mexer, e parece que nada ali está acontecendo, é um processo muito interativo, né? É algo que conecta o texto que foi escrito por uma outra pessoa com o pensamento de quem está lendo. Isso não acontece de uma maneira passiva, ali tem um processo de interação, tem uma atividade muito grande acontecendo. E quando a gente pensa, né, na leitura dessa perspectiva de que não é só decodificar, que temos que entender o que nós estamos lendo, e para conseguir entender o que a gente está lendo, a gente vai ter que usar o contexto. Se a gente não tem o contexto, a gente não chega no que está sendo comunicado ali, ou a gente chega parcialmente, ou a gente chega com limitações, né? Mas esse contexto, ele é fundamental. Então, é quando a gente dá esse passo para falar do letramento. Em inglês, nós temos o termo literacy. Então, vocês aí que estão no universo da língua inglesa, esse é o termo técnico equivalente. O que é o letramento? O que é a literacy? É esse saber usar a leitura e a escrita, porque aqui nós estamos falando do código escrito, tanto de ler como de escrever, de acordo com os usos sociais do contexto, né? E que contexto é esse? Que usos sociais são esses? Bom, então, primeiro a gente tem que pensar que na nossa sociedade contemporânea, a escrita, o texto escrito é algo que tem um peso muito importante, né? Lembrar que nem todas as línguas do mundo têm um sistema de escrita, que esse sistema de escrita ele não existiu sempre. A gente tem ali um momento na história da humanidade em que surge, né, a escrita, em que surge a representação dos acontecimentos de uma maneira escrita. Aliás, é o que define o nosso passo da pré-história, que era antes da escrita, para a história.
E mesmo, né, hoje, com todos os suportes digitais, com toda a facilidade de gravar vídeo, de mandar áudio, os TikToks, os YouTubes, todos esses outros recursos ao alcance da mão, a nossa cultura contemporânea, né, como o Ocidente, né, como grandes culturas do Ocidente, ela se estrutura num saber que ele é registrado por escrito, né? Tem aí um mecanismo de transmissão de conhecimento, né? E isso também, para quem vem da área da educação, que deu para perceber aí que temos bastante, não sei se bastante, mas temos gente que vem da área da educação, a leitura e a escrita são um pilar fundamental do processo de aprendizagem do aluno na escola regular, né? Falando aqui em contexto de escola regular, porque é também o que permite chegar a novos conhecimentos, né? É o que permite fazer novos usos sociais dessa língua. Então, aqui eu jogo essa bola para vocês, pensando no nosso contexto de português língua de herança, ou no contexto em que você tem contato, contexto que você atua, quais são os contextos de uso social, ou os contextos sociais de uso da língua de herança, no POL? Bom, eu escrevi PLH aqui, desculpa, tá, gente? Porque existem as duas siglas, às vezes eu uso uma, às vezes eu uso outra, mas no português língua de herança. Em que situação que a língua é usada no português língua de herança? Também gostaria que vocês falassem aqui. Então, eu volto aqui para livre e espontânea indicação. Karina, quer falar aqui quando que a gente usa a língua no português língua de herança? Ó, Rita está dizendo aqui, encontros da comunidade em festas, por exemplo, festa junina, carnaval. Qual Karina? Qual Karina? Qualquer Karina que é para falar? Karina Barbosa, que eu estou vendo aqui no chat. Não sei se tem Karina usando outro nome aqui, tá? 3 Karinas, tem 3 Karinas. Ou que deve ter Karina com K, desculpa, eu estou olhando a Karina com C. Mas pode ser outra, sem discriminação de Karinas. Oi, boa noite. Eu posso falar? Desculpa, Rô, posso falar? Em quais contextos sociais a gente usa a língua de herança? Nas nossas festas, nas nossas celebrações culturais, em piqueniques comunitários. A gente fala, acho que na escolinha também, né, nas iniciativas, acaba sendo um contexto social de uso da língua, do português de herança. Acho que não consigo pensar mais. As redes sociais, estou vendo aqui, alguém colocou aí. Eu acho que é isso, não consigo pensar mais nada, gente. Com os avós, com os primos, com a família. Quando a gente viaja para o Brasil, né, acabam usando mais essa língua, ou para um país falante da língua portuguesa. E eu acho que é isso. Pensando assim, né, nas diferentes competências linguísticas, que é de compreender, de falar, de ler, de escrever, o que você identifica que acontece ali para a criança, para o aluno, né, para esse perfil do aprendiz na língua de herança? Pode ser você mesma, Karina, mas se não quiser falar mais, vamos ver aqui. Regina, do ABCD, pode falar, Regina? Isabel. Gente, libera o microfone quem tiver coisa para falar aí, ó. Se a gente eu não sei se hoje eu estou com a cabeça um pouco voada, mas talvez pensando na língua, quando a gente escreve uma carta, quando a gente escreve um bilhete, quando a gente, né, ou quando a gente liga para alguém, ou quando a gente manda um vídeo, deixa eu pensar em escrever. Talvez quando a gente faça um bilhete, uma lista de supermercado, a gente está usando essa língua, né? Quando a gente incentiva o nosso filho ou o nosso aluno a criar uma
lista de compras de supermercado. Deixa eu pensar em outra competência. Talvez quando a gente escute músicas tradicionais, né, culturais. Acho que é isso que eu consigo pensar hoje. Gente, não vou falar mais, já falei demais, a minha cota por hoje. Obrigada, Andréia. Obrigada a você, Karina. Vocês que estão, todo mundo que está aqui, vocês conseguem ver ou perceber uma diferença dos contextos de uso do português língua de herança e da língua majoritária, do inglês? Vocês conseguem ver que o português língua de herança ele vai ser usado ali no entorno familiar, né? Mas, por exemplo, ele não é a língua usada, né, para estudar. Se a criança está frequentando a escola regular, que vai ser na língua inglesa, ela não é a língua para aprender a fazer operação matemática, não é a língua para estudar ciência, não é a língua, em muitas situações, para brincar com os colegas, né, com os pares, com os colegas da mesma idade. Que mesmo que tenha algumas situações de uso da língua escrita, né, fazer a lista, escrever no WhatsApp, escrever uma carta, elas são também muito restritas se a gente for pensar o letramento a que esses meninos vão ter acesso na língua majoritária pela trajetória escolar que eles vão fazer, certo? Então, para a gente pensar um pouco quais podem ser os contextos sociais de uso de língua em geral, ou também do português língua de herança, né? E pensar que é papel do professor de língua ampliar, né, esses usos sociais ou a possibilidade de quem usa uma língua transitar por diferentes contextos. Queria mostrar para vocês aqui, ó, um pouquinho quais poderiam ser essas variedades de registro, né, de uma língua, não só do português língua de herança, mas de qualquer língua, como algo que o professor de língua, seja o professor de língua inglesa na escola regular desses meninos, seja o professor de língua portuguesa lá na Escola do Brasil, para quem está estudando português, seja um professor, não sei, de francês como língua estrangeira, né? A gente tem que ter essa dimensão das variedades de registro de uma língua. E por quê? Porque é ampliando o acesso a isso que a gente vai estar ampliando o letramento que uma pessoa tem, tá? Em qualquer língua e meio que em qualquer contexto. Mas vamos focar aqui a nossa reflexão para o português língua de herança. Então, a gente pode ter, por exemplo, um registro que é o da oralidade. Mas a gente está trabalhando também com o registro da língua escrita, né? A gente está avançando, a gente está ampliando as competências nesse universo da língua escrita. A gente tem registros que são os informais, os coloquiais, né, ou dessas conversas mais do dia a dia, que costuma ser o que a gente vê acontecendo ali nas famílias ou no contexto de pol. Mas a gente consegue trazer, expor, fazer esse falante transitar para contextos mais formais, né? Mais formais, que podem ser relacionados, não sei, a uma cerimônia, talvez a contextos religiosos, dependendo da religião que pratica, há um registro de falar com pessoas mais idosas, por exemplo, né, ou pessoas que estão ali numa posição social que pede esse tratamento mais formal de uma autoridade pode ser um professor, pode ser um funcionário do governo que está dando uma informação, pode ser o pai do amigo, né? A gente consegue fazer esse trabalho de passar do informal e chegar no formal? A gente tem o registro que é o contemporâneo, que é o da época que a gente vive, mas também nós temos variantes, temos versões mais arcaicas da língua, senão a gente não ia conseguir ler Machado de Assis, por exemplo, ou seja, senão a gente não ia conseguir ler nem Mário de Andrade, que já fez 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Ou Lusíadas, do Camões, né? Então, assim, esses registros mais arcaicos, apesar deles não serem o que nós estamos produzindo e usando, eles continuam vivos na língua, eles estão ali, e eles são também
âmbitos de letramento, né? Senão a gente não tem acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de informação. Também, e aqui entrando talvez mais na variedade, né, do Paul, nós temos também os registros regionais, tanto nas variedades do português, de saber talvez como fala um carioca, como fala alguém da Bahia, como fala o gaúcho, né, que são esses sotaques regionais, não só um sotaque na forma de pronunciar as palavras, tem ali todo um léxico que pode mudar, tem ali também uma sintaxe, uma estrutura gramatical que pode ser diferente dependendo da região. E se nós ampliarmos para esse olhar para o português, tem também os outros espaços da lusofonia, né? Como que é o falar em Portugal? Como que é em Angola? Como que é em Moçambique, em Cabo Verde? Então, também aqui temos uma série de registros. No nosso trabalho, a gente está contemplando isso também. E nós temos os registros em diferentes suportes, né? Já não é só a letra escrita no papel, né? Então, hoje também nós falamos nos multiletramentos, que é trabalhar com esses materiais multimídia, que é usar as novas tecnologias, que é também saber ler esse contexto nesse universo do digital, nesse universo das novas tecnologias, que cada vez é mais uma realidade, né? Então, quando a gente pensa em letramento, não é só o decodificar e a compreensão, né? A gente tem que também trabalhar um pouco com esses pares, né? Com esses elementos aqui que eu pus para ilustrar, mas que trazem essa variedade de registros, né? E onde eu quero chegar com vocês hoje, e a partir dessa reflexão, é que a gente se dê conta do quanto o português língua de herança, se a gente ficar só no que já está acontecendo, né, ou só no que o contexto social do português língua de herança pede ou necessita, a gente vai ficar num entorno muito restrito de letramento. A gente vai ficar ali na oralidade, a gente vai ficar ali no cotidiano, no dia a dia do dentro de casa, né? E talvez isso seja suficiente para o contexto, né? Volto a dizer, a competência linguística não é necessariamente o mais importante que a gente está buscando, tá? Mas aqui a gente está sim, e nesse curso vamos falar de como dar um super empurrão, assim, como que a gente pode potencializar esse caminho do letramento, do aprendiz do português língua de herança. Como que a gente pode trazer o aprendiz para esses outros registros, além dos que ele já tem contato ali no dia a dia, ou talvez no que a gente esteja fazendo hoje como educador, né? A minha provocação é como que a gente pode ir além desses outros registros e como que a gente pode usar a leitura, né? O hábito de leitura, a formação do leitor, que a gente vai continuar a falar disso na semana que vem, para fazer isso de uma maneira mais potente e levar esses alunos mais longe aqui nesse entendimento do letramento, né? E um letramento que sirva para transitar em outros contextos também, que mostre que o português pode ser também uma língua de leitura e de gerar prazer, uma língua que serve para aprender coisas novas, talvez não para estudar naquele parâmetro da escola, que vai mandar uma lição, que vai ter um dever, que vai fazer isso com uma certa regularidade, mas que é também uma língua para aprender coisas novas, que é uma língua para aprender práticas culturais da identidade deles, né? Vinculada com as vivências de Brasil ou as vivências do português língua de herança, que são outras, não são as do Brasil, são as que estão acontecendo ali no lugar que cada um vive, né? Como que a gente usa o hábito da leitura, a formação literária, para chegar nesses outros lugares, né? E, paralelamente, para não ficar só na oralidade, para ter mais contato com a língua escrita e melhorar as competências na língua escrita, na leitura e na escrita. Para não ficar ali só naquela conversa informal do dia a dia, mas para entender outros níveis de formalidade, outros tipos, né, de texto, outras tipologias textuais, o que é uma carta, o que é um e-mail, o que é um poema, o que é uma fábula, o que é um texto de história, o que é um texto
de caráter científico, no sentido que pode estar dando ali uma explicação de algum animal, de algum bioma, de alguma coisa mais de ciências naturais, né? Como que eu sei, como que eu aprendo a entender que determinado português que eu estou ouvindo ou que eu estou lendo, ele é do Brasil ou ele é de Portugal? Ou ele é de outro lugar? Ele é falado por uma pessoa que não é de nenhum desses lugares? Como eu posso usar essa língua para fazer uma pesquisa na internet, para achar um conteúdo, um podcast no Spotify, né? Então, assim, letramento é tudo isso, pode ser tudo isso, né? E depende da gente aqui fazer essa reflexão de, bom, onde que eu quero chegar como educador, dentro do que são os usos sociais que quem tem contato com o português como língua de herança pode ter, né? Então, aqui eu acho que é o momento da gente sonhar alto, né? Quando a gente pensa, onde que a gente pode chegar? Vamos sonhar bem alto. Vamos sonhar bem alto, talvez a gente não chegue lá onde a gente sonhou com esses meninos, mas talvez a gente vá muito além do que a gente tinha planejado inicialmente, né? Então, eu acho que é essa a provocação aqui. E aqui eu vou deixar essa pequena citação de um texto que está lá na bibliografia já para vocês lerem, se puderem, se quiserem, né? É um artigo mais acadêmico, mas gostei muito dele, está em inglês, tá? Então, todo mundo vai conseguir ler, pessoas do Reino Unido, e que fala dessa questão do biletramento, né? Do letramento numa língua de herança, especificamente, e quais são essas restrições que a gente está comentando um pouquinho aqui. E o Chevalier, que é o autor desse texto, diz assim, que está errada a data, não foi 2024, foi em 2004, acho que ele escreveu esse texto, tá? Fala, a family homebound language is characterized, vocês vão ler melhor que eu, porque o meu inglês não é tão bom, por uma conversa casual, um estilo de fala de conversa casual, usado com interlocutores familiares, num conjunto restrito de tópicos focados na vida cotidiana. Então, normalmente, esse é o contexto do uso linguístico de uma língua de herança, né? O doméstico, ali de uns assuntos que são aqueles do dia a dia, com um número de interlocutores que são aquelas poucas pessoas com quem você fala português no seu dia a dia, né? Então, assim, talvez o letramento seja suficiente para essa situação, né? E não haja ali uma necessidade de ir além pelo contexto, mas como educadores a gente tem que ter o compromisso de levar os alunos além, né? E eu acho que é essa provocação que eu quero deixar aqui para vocês hoje, tá? Deixa eu ver aqui, ainda tem tempo, que bom, eu quero falar mais alguma coisa. Vocês querem fazer algum comentário aqui, um pouquinho de discussão em cima disso? Não sei se vocês já tinham pensado dessa maneira, sido provocados a pensar assim. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, nos comentários. Fala, Eveline. Boa noite. Boa noite. Dá para me ouvir? Boa noite, licença, gente. Acabei de fazer a criança ali e os desafios da mãe contemporânea, né? Mas eu queria só fazer um adendo da participação, né? Das nossas participações aqui. Porque todo curso que eu faço acontece algo parecido. E aí, gente, qual experiência vocês têm? O que vocês acham disso? E a nossa educação lá atrás, de ficar sentadinho, não falar, só ouvir a professora, a gente vê a consequência nesses momentos, nessas trocas, e a gente foi tão acostumado na nossa educação a só ouvir, que quando chega o momento de falar, a gente acaba ficando mais retraído, mais tímido. Eu acho que muitas vão se identificar com o que eu estou falando. E eu
não trabalho ainda em sala de aula aqui. Eu sou uma pedagoga que trabalhou com alfabetização 10 anos no Brasil e veio morar na Inglaterra. E meu objetivo inicial era viver aqui e alfabetizar o meu filho em casa, pensando na língua portuguesa. E aí eu descobri um mundo com o Pool UK. E aí aqui em Brighton, onde eu vivo, a gente tem a iniciativa do Clube dos Sabiás, que vai abrir uma escola com a língua portuguesa, né? E aí a gente está estudando o primeiro curso, já, nossa, mudou totalmente a minha mente, porque eu venho de uma realidade em que no Brasil as maiores escolas, e eu, inclusive, estava estudando para trabalhar em escolas bilíngues, porque lá no Brasil é um boom, né? Só que o contexto bilíngue é totalmente diferente e a gente ainda tem muito a aprender sobre isso lá no Brasil. E o contexto daqui, de como será trabalhado, também é muito diferente. Então, eu estou aprendendo muito, e essa parte que você falou das variedades de registros, eu acho que é importante, assim, fundamental, enquanto criança, porque a partir do momento que ele está inserido em sala de aula, em meio de colegas que falam português, no meu caso, a gente vai na igreja, que também faz culto em língua portuguesa, esse contexto vai estruturar o meu filho, pensando no meu filho, não só as crianças que estão na escola, né? Mas a primeira pessoa que eu penso em alfabetizar, para trabalhar a língua portuguesa aqui, foi o meu filho, é que quando ele cresça e ele se torne ali um adulto, adolescente, que ele pense o que ele vai fazer na vida dele, a língua portuguesa vai agregar não só no currículo dele, mas no que ele pretende ser enquanto profissional no futuro. Eveline, é por aí mesmo, né? Esses contextos, né, que você estava comentando que a criança, quando ela tem contato, que às vezes não é só o doméstico, né? Tem outros, tem as convivências da família, pode ter igreja, pode ter associação, pode ter o projeto, né? As crianças também aprendem entre elas, né? Isso também é algo que a gente observa, e elas vão se puxando também para aumentar esse uso do português, né? Seja de uma maneira receptiva e seja realmente dando exposição, quem está falando ali um pouco mais de português também está dando exposição para a criança que fala menos português. Então, essa é outra das maravilhas e complexidades do português língua de herança, que é que o aprendizado ele não é só do professor, do aluno, né? Normalmente no curso de língua estrangeira, que ele é niveladinho, esse aqui é o nível 1, então a gente vai aprender essas coisas, e o professor vai e explica a mesma coisa para todo mundo, que ninguém estudou aquela língua. Agora todo mundo sabe esse tanto, a gente vai para o nível 2, vai aprender essas outras coisas. Aqui no português língua de herança não é assim, porque cada um tem uma exposição, cada um tem uma vivência, cada um sabe de algumas coisas que não são as mesmas, e a gente junta ali os meninos para fazer alguma coisa, e tem ali, eles já vêm com muitos conhecimentos prévios também, né, de língua e de cultura, e não é só o que o professor está ensinando, eles estão aprendendo na família, eles estão aprendendo entre eles estão aprendendo na igreja, como você comentou, no projeto, na festa junina, né, então também a gente tem que ser consciente disso. Ritinha, levantou a mão, que bom. Eu fico evitando falar, porque eu falo demais. Então, você falou dessa variedade de registros, que eu acho que é super importante e muito necessário ser conversado com os professores de POU, porque a gente fica muito preso a essa coisa de ensinar a falar, se apresentar e a escrever uma cartinha, um bilhete, mas sempre muito pouquinho, tudo pouquinho, né? Sempre porque nós temos pouco tempo, porque são só 2 horas por semana, e fica essa coisa na cabeça do professor de uma pressão que a criança precisa sair dali escrevendo qualquer coisa, quando, na verdade, é muito mais rico
quanto você leva outras oportunidades para a sala de aula e que a criança se sente desafiada, porque escrever uma cartinha para a vovó, eles escrevem com a mãe no WhatsApp, né? Falar com a vovó, se apresentar para um amiguinho, claro, cada caso é um caso, mas são coisas mais simples e mais comuns. Se você traz uma proposta, por exemplo, de fazer uma pesquisa sobre um determinado tema para criar um podcast, você já muda todo aquele contexto, você vai ter que trabalhar o oral de uma outra forma, porque um podcast não é conversar com a vovó, você precisa estruturar o seu texto, né? Ele tem tempo para acontecer. Não pode ser uma conversa de meia hora, tem que ser uma coisa em, no máximo, 10 minutos, você tem que passar toda a informação. Então, também, obviamente, é preciso levar em consideração a idade das crianças, mas é importante que os professores comecem a olhar para as suas aulas e se desafiar a fazer propostas que 2 horas, talvez, numa aula só não vá fazer, mas que vire um projeto de 3 meses, né, que ande um pouco e que essas crianças, de fato, saiam ganhando alguma coisa. E adorei você colocar a lusofonia ali no meio, porque isso é uma guerra que eu tenho pensado que todo mundo sabe, porque eu acho que tanto brasileiros como, principalmente, portugueses estão no seu quadrado. Esquecem de olhar em volta, e nós temos uma língua linda, que escrita é capaz de ser compreendida por qualquer um de nós. Então, por que não levar isto para a sala de aula? Você falou no Camões é difícil, mas leva Fernando Pessoa, pelo amor de Deus, sabe? Pega o Mia Couto, carrega para a sala de aula, vai discutir isso com as crianças. Tem Fernando Pessoa para criança, viu, gente? Tem poesia do Fernando Pessoa para criança. Então, acho que essa variedade é o que neste momento é a revolução do povo. Nesse momento, eu acho que estamos entrando numa nova fase. Quizá seja breve. Chega, tá? Não falo mais hoje. Não, adoro. E eu acho que aqui, né, eu vou deixar vocês um pouco no dilema, e realmente eu trago mais perguntas que respostas, tá? É de propósito mesmo, para fazer vocês pensarem e verem por onde vocês querem ir. Mas tem aquele dilema que é, por um lado, a gente tem que atender essas demandas, essas expectativas afetivas das famílias, né? Que é a cartinha para a vovó, que é gravar a mensagem bonitinha, mandando um beijo, mandando um carinho ali, né? Mas que aquilo ali também é muito o que eles estão vendo no dia a dia. E, por outro lado, vamos além disso? Vamos sonhar bem alto com tudo que dá para fazer com a língua que a gente está trabalhando, né? E de realmente pensar, nossa, será que eu tô sendo ambiciosa o suficiente no potencial dessas crianças, sabe? Porque às vezes a gente tem uma limitação na nossa cabeça do que acha que dá para fazer, né? Com os meninos, pelos perfis heterogêneos, por algumas limitações linguísticas. Então, assim, tem esse dilema, mas aqui hoje é essa provocação de dá para a gente ir além, estou querendo ir além, até onde eu estou chegando com o meu trabalho de letramento e por quê? E nesse sentido, né, talvez aqui esse olhar para o Paul, dessa perspectiva, ele se aproxime mais da língua estrangeira. A língua estrangeira, ela tem mesmo aquela coisa niveladinha, que você vai do A1 e você quer que o aluno, se ele continuar estudando tudo direitinho, chegue ali no C2, né? No Paul, claro, é mais difícil fazer niveladinho, por isso que a gente estava falando, de que cada um aprende num lugar, que não é todo mundo aprendendo junto ao mesmo tempo, mas eles têm potencial. Claro, se eles já têm mais conhecimento prévio, por que a gente não vai querer isso? Se eles já têm mais exposição à língua do que alguém que está aprendendo como língua estrangeira, por que a gente não vai ter isso como objetivo também? Né? E Jéssica, vamos lá, Jéssica, que levantou a mão. Oi, gente, boa noite. Prazer conhecer aqui muitas de vocês. Eu tenho coisas para compartilhar. Estou aqui ouvindo todas essas provocações, André, e realmente são coisas que a gente já pensa e discute há algum tempo no Clube dos Brasileirinhos. Eu trabalho no Clube dos Brasileirinhos agora tem 10 anos.
E essa questão de ter acesso, né, a oportunidade de usar o português em outras esferas foi uma coisa que a gente refletiu muito e mudou bastante a nossa prática lá, implementando alguns projetos diferenciados. Então, só pegando aqui, carona no que a professora Rita estava falando, sobre as vantagens e a riqueza de se trabalhar por projetos, em que a gente pode realmente expandir esses cenários, né? Então, assim, ter projetos por termo, em que os temas que venham dos professores sejam realmente estruturados de uma maneira a aumentar e enriquecer os contextos de uso da língua portuguesa. Eu acho que é a abordagem que a gente sempre teve no clube, trabalhar por projetos e temas, que eu vejo sempre como muito positivo. A gente trabalha ali temas, né, de artes, de história, de cultura, às vezes, geografia, às vezes, enfim, né, são muitos anos e muitos temas aí que foram abordados, mas a gente, vendo as limitações ali do uso geral e do cotidiano do português como língua de herança dos alunos, a gente transformou a nossa prática introduzindo uma terceira hora direcionada para essa finalidade, expandir o contexto de uso da língua portuguesa. Ele é batizado de terceira hora, né? Porque é a terceira hora do clube. Somos super originais, né? Mas são 2 horas de português, e na terceira hora, o clube, que hoje é uma escola com 9 salas de alunos de 2 anos e meio a 9 anos, as crianças, elas são misturadas, elas vão para um projeto diferente, temático, em que eles podem justamente usar a língua portuguesa num contexto que não seria natural se a gente não fizesse esse engineer de colocar elas naquele contexto. Então, por exemplo, a gente tem aula de ciências, sim, e ciências tem sido uma coisa assim bem carro-chefe já tem alguns anos, que a gente faz ciências em português, e é um grande sucesso, assim, justamente pela possibilidade que a gente dá para os nossos alunos de viver, aprender, criar e usar o português em dimensões que vão para além do WhatsApp do vovô e da vovó. Então, nosso projeto de terceira hora, o objetivo realmente é derrubar essas paredes, né, e ter high expectations daquilo que a gente pode atingir com o português de língua de herança. A Rita mencionou, fala do Machado de Assis, porque realmente nós fomos para Machado de Assis no último termo. A professora Luana está aqui, foi uma grande parceira nessa aventura. A professora Luana pesquisou Machado de Assis na formação dela, então ela já tinha um caso literário aqui, que nós exploramos justamente porque tinha essa expertise na nossa equipe, e nós mediamos a leitura e a análise do texto do Memórias Póstumas de Brás Cubas com a nossa turma dos mais velhos. Nós encontramos uma versão em novela gráfica, e nós fizemos um clube de terceira hora que era dramatização literária de um texto de Machado de Assis. Então, realmente, há algum tempo que a gente já reflete sobre isso, que cartinha para o vovô e cartinha para a vovó, que é importante por demandas afetivas e por demandas das famílias, não será o suficiente, principalmente se a gente pensa num projeto de longo prazo, que é ter os alunos ali até para todo sempre. Muito legal o que você trouxe, o seu relato de experiência, e eu acho que é isso, né? Conseguir trazer o Machado de Assis para os alunos, que eu acho que tem 9 anos, né? Os mais velhos, não sei se são esses. Ele pede esse trabalho de mediação literária do educador, e a gente vai falar disso também bastante no curso, né? Claro, um aluno de 9 anos não vai entender sozinho Machado de Assis, né? E talvez nem o adulto entenda sozinho Machado de Assis, se ele simplesmente pega o livro lá e vai ler, né? E precisa ter ali uma mediação dessa leitura, alguém que traga essas informações do contexto, alguém que explique melhor as coisas. Mas isso também é um processo, né, de aprendizagem, e isso é mais uma prova de que a leitura, ela é interativa mesmo, e é interativa com outras pessoas, é algo que dá para fazer em grupo e fazer de uma forma interessante e prazerosa, né? Espero que a sua experiência tenha sido assim, né? Mas é nessa linha mesmo.
adorei aqui as partilhas, as reflexões. Nós temos André, deixa eu ler aqui o que está no nosso chat, que teve gente que não falou, mas escreveu, né? A Dani já colocou algum tempinho aqui, falando que um grande desafio que ela acha é a questão do tempo. Nós temos pouco tempo para trabalhar todas essas variedades de registros mencionadas. Sem dúvida, o papel dos pais na exposição das crianças à língua é essencial. Tem muitos alunos também que vão crescendo, entrando na adolescência e vão desistindo do POL. E eles acabam tendo outras prioridades. E a Sabrina falou que eles estão trabalhando com um podcast lá na Oca Brasil, que fica em Bristol também. Então, e a Jéssica, né, deu o exemplo do Machado de Assis, que é com certeza um grande desafio, e eu acredito que há projetos, vou aproveitar o gancho aqui para falar da minha própria cria, né, porque o meu projeto é o que trabalha o meu, e acho que das meninas de Brighton, que agora está virando uma escolinha e está querendo fazer semanalmente, mas eu faço só uma vez por mês, né? Então, assim, uma vez por mês você encontrar com as crianças de 5 a 8 anos, a gente fica 2 horas, e as crianças de 18 meses a 4 anos, a gente fica 1 hora. E nessa 1 hora, eu sinto que eu quase acendo sabe aquela velhinha que a gente acende assim, ela vai soltando estrelinha? É só isso, assim, é só um brilhozinho no português, né, para a vida dessa família. E eu acho super importante tentar, nesses momentos que eles estão lá conosco, trabalhar o máximo possível de vocabulário, enfim, nutrir essas crianças de oportunidades. Eu uso muito drama, então situações que a gente transforma muitos objetos, né, principalmente com os menores, um pouco mais do lúdico, e eu acho que isso é fundamental para a gente poder colocar essa estrelinha piscando nesse português, nessas casas. E eu acho que, bom, tem que ter um caminho para começar, né? E eu acho que o mais importante é a gente se incentivar para que haja um começo, porque para a gente poder chegar e ter 9 turmas, ter 100 e tantos alunos, e chegar nesse lugar de quem já está há 20 anos fazendo isso, né? A gente tem que começar de algum lugar. Então, eu acho que não é para a gente se desmotivar a ouvir as grandes experiências, é a gente se motivar com elas para que a gente possa acender a nossa velhinha, né, nesse universo aí, e ampliar mesmo as oportunidades para famílias de outros lugares entrar em contato com o português da melhor maneira possível, e motivá-los a perseverar nessa jornada para que essas pequenas iniciativas possam crescer e ampliar também os seus momentos. Eu acho que a oportunidade de fazer esses cursos com tanta gente, né, é todo mundo ir pegando carona, assim, na fala do outro, na experiência do outro, no que já foi feito, né, pegar uma carona para ir um pouquinho, talvez mais, não rápido, porque também não precisa ter pressa para fazer as coisas na vida, né, mas de talvez chegar num lugar que você demoraria mais tempo para chegar, você chega um pouco antes, né, trocando essas experiências. E eu estou vendo aqui o comentário da Dani, né, que ela comentou dos adolescentes. A gente também não pode perder a dimensão que esse projeto do português, ele é da vida. E quando os meninos crescem, eles ficam adolescentes, eles vão fazer as decisões deles. Sim, tem a pressão da escola, que tem que estudar outras coisas, ele quer continuar a fazer um esporte que ele gosta, esse esporte vai exigir mais, enfim, coisas da vida, né, demandas também. Mas ele também pode voltar para o português mais lá na frente, né? E aqui eu trago para vocês o relato de 2 adultos que agora são alunos lá do Instituto Guimarães Rosa de Barcelona, dos cursos de português como língua estrangeira para adultos, que eles já têm, acho que, quase 60 anos, né? E um deles foi morar na Espanha quando tinha 12 anos e passou a viver falando espanhol. E depois de adulto, ele quis voltar a estudar português, sabe? Então, assim, é uma coisa muito bonita de ver, muito surpreendente, que me traz para um outro lugar, né, de expectativas como educadora, como mãe, como 1000 coisas, de, nossa, isso é possível, não só é possível, isso acontece, estou vendo aqui, né? E uma outra senhora também, senhora, acho que ela deve ter mais de 60 anos, que a família era espanhola, foi morar no Brasil. Só que aí, por questões familiares, os pais mandaram ela para estudar num colégio interno na Espanha, pequena. E aí ela perdeu esse contato com o português, né? E para ela foi uma ruptura, assim, na história de vida dela.
Então, no caso dela, ela não tem, assim, a fluência da língua como esse outro senhor que veio com 12 anos morar aqui. Mas tem ali uma questão da trajetória de vida que ela quis recuperar, né? Então, assim, talvez a gente fique com essa sensação, o menino saiu do projeto, eles chegam com 12 anos, a escola está exigindo mais, todo mundo some, né? Eles param de estudar, mas não necessariamente, né? Talvez são pausas, como tantas pausas de coisas do uso da língua que já são características do português, né? Que a gente fala, às vezes a gente fala, eles aprendem mais nas férias, que é quando eles viajam, vão visitar a família, não é comigo fazendo aula o dia inteiro, eles chegam das férias maravilhosos falando português, porque foi visitar a família no Brasil, né? E aí você fica, bom, e o que eu estou fazendo aqui como professor? Se quando eles mais aprendem é nas férias, né? A gente fica às vezes com essa sensação. Então, também é uma questão de saber que essas outras possibilidades estão aí, né? Manter a luzinha, como a Roberta estava falando, manter o brilho ali e confiar nessa luzinha, porque tem uma parte que não depende da gente, vai depender de cada um mesmo. E, gente, o nosso tempo está acabando, eu só queria mostrar mais uma coisinha para vocês, ou duas, tá? Então, queria apresentar esse quadro, que depois vocês podem olhar com mais calma, que é um modelo dinâmico de política linguística familiar. O que é esse palavrão, esse nome cabeludo aqui, né? Então, as políticas linguísticas familiares são, assim, todas as dinâmicas de uso que impactam nos usos linguísticos de uma família que pode ter mais de uma língua acontecendo. E essa pesquisadora aqui, que eu gosto muito também de língua de herança, é a Purdit Christiansen, de ascendência chinesa, o nome dela acho que é Xiao Li. E são uma série de fatores, né? Eu acho que isso encaixa com o que a gente estava comentando agora, de que a gente é um pedacinho ali desse cosmos, né? E a pergunta que eu deixo aqui para vocês é, bom, qual é o papel da professora ou do professor em todo esse universo aqui, do que pode conformar uma política linguística familiar, do que pode ter um impacto ali nos usos linguísticos de uma família que tem mais de uma língua, né? Então, tem desde fatores internos, como aspectos emocionais, identidade, cultura, tradição familiar, até fatores externos, como as políticas educacionais. Então, por exemplo, tem a opção de estudar português como língua estrangeira na escola, eu sei que agora na Irlanda tem, né? Tem até o exame de português lá. Então, isso é uma coisa de política educacional, né? E que, de alguma maneira, afeta ali na família, afeta no que a gente está fazendo. Mas acho que a gente tem que olhar aqui, e pensar nesse quadradinho das práticas linguísticas, o que está aqui mais embaixo, né? Então, o que a gente está fazendo em termos de oferta de práticas linguísticas ali para essa criança, para essa família, e dessa intervenção linguística, né? Que é o ambiente de letramento, aqui que fala em casa, porque isso aqui está pensado para as famílias, mas o professor, a professora, ele vai entrar aqui e ambiente de letramento que a gente está oferecendo, proporcionando, né? E também das ideologias linguísticas, essas crenças, esses valores. Então, o português é bom, o português é difícil, o português é para fazer ciência, ou o português é o da cartinha da vovó. Então, eu vou deixar isso aqui para vocês pensarem e apresentar um último gráfico que eu vou deixar aqui de reflexão para vocês durante a semana, né? Então, esse gráfico aqui, ele tem 2 eixos. A gente tinha falado do contínuo das competências linguísticas. Então, aqui nesse gráfico, o que eu tentei fazer, porque fui eu que inventei isso aqui, talvez dê para entender, talvez não tanto, foi colocar as competências de oralidade no eixo de baixo e as competências de língua escrita no eixo vertical, né? Então, a ideia é a gente pensar, ou vocês pensarem, em casa, por exemplo, para alguns alunos, 1, 2, 3, ou o filho, ou alguma criança que vocês têm contato aí, como é que estão as competências linguísticas dessa criança na língua majoritária e na língua de herança? Né? Então, partindo aqui que o 0 no eixo vertical é alguém que não entende a língua oral, chegando ali na metade, que seria entender bem, mas não fala, claro que isso não é absoluto, às vezes já está começando a entender, já está começando a falar, e até chegar ali no final, que é entender e falar bem, mas falar também numa variedade de registros, né, desses do letramento de uma pessoa que tem acesso a uma alta escolarização.
E no eixo vertical também, não lê bem, mas não escreve, né? Ou lê mais ou menos, está começando a escrever, até chegar ali em cima, nesse ler e escrever bem. E para vocês pensarem, então, deixei ali uma atividade, um exercício a partir disso, que vocês escolham para uma mesma criança, aluno, jovem, uma letra, letra A. E aí, na cor azul, vocês colocam mais ou menos onde vocês conseguem observar que ele está, na língua majoritária, no inglês, no caso de vocês. E com outra cor, essa mesma letra A, eu disse laranja, mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, na língua de herança, onde é que está essas competências, né? E talvez fazer isso ali 2, 3 casos para pensar um pouco, né? E educar esse nosso olhar para tentar ver o que está acontecendo em termos de letramento em cada uma dessas línguas, tá bom? E é isso, minha gente. Chegamos aqui no nosso final. Deixo o meu muito obrigada, meu e-mail, se alguém tiver também alguma dúvida que queira escrever. Sei que a equipe do Paul UK deixou lá no Drive um arquivo também de dúvidas que a gente pode usar como fórum, né? Então, se tiver alguma dúvida, vai lá naquele arquivo, passa lá, anota. Também posso tentar passar por lá para responder, ou pelo menos para dar uma olhada, e a gente continua a conversa na semana que vem. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos que estiveram presentes aqui. Antes de vocês saírem, preparem-se para a foto. Já vai dando aquela ajeitada no cabelo. Ajeita o cabelo, liguem a câmera. Eu vou só avisando que eu vou colocar aqui no chat para vocês o link da pasta de alunos, tá? Abram se vocês não abriram ainda, copiem se vocês não copiaram ainda. Esse link é onde vocês vão ter acesso a esse gráfico que a Andréia mostrou e também a esse fórum, digamos assim, que é uma tabela onde vocês podem deixar dúvidas, sugestões, enfim, tá? Durante a semana. Então, Ellen, você consegue copiar ele aí para mim e colocar aí no chat, por gentileza? Vou parar a gravação. Copiar o quê? O link que eu mandei para você da pasta dos alunos aí, coloca no chat, por favor. Claro. Para quem ainda não acessou, poder dar uma olhadinha agora, tá? Pessoal, aproveita para clicar antes da gente encerrar, senão vocês não vão conseguir abrir diretamente, mas é o link do Drive que está no e-mail de vocês.